Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Se assente, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória nesta noite, para todo o sempre. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Vocês estão preparados? Amém? Glória a Jesus de Nazaré. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Algumas considerações são importantes de serem feitas antes de você abrir a Bíblia. É da surpresa boa do evangelista Maurício aqui e a sua esposa irmã Cíntia. Que Deus abençoe. Surpresa boa, não é, irmãos? É sempre bom receber pessoas de Deus, amigos de Deus. Não é verdade, pastor? É bênção demais. Também fico feliz de rever ali o Edson. Glória a Deus. A Bia está por aí? Cadê ela? Estou vendo ela aqui. Ah, está lá para dentro. A Bia Cudiotti, né? Deu tudo certo na viagem. Que bom, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Deus é bom. Também rever a irmã. Qual o nome? É a irmã da irmã Luciana, não é? Aline, né? Tá melhor agora, serva de Deus. Que bom revê-la, viu? Estivemos orando pela irmã. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Rever Durval aqui também, com a família. Ô glória, com o Durvalzinho. Vou chamar de Durvalzinho. O Alexandre, a irmã Adriana, que prazer. No nome do Senhor Jesus. E os demais irmãos e irmãs. Uma senhorinha ali, ó. Ei, glória, tá fazendo falta, hein, uma senhorinha? Bom ver a senhora aqui. Também irmã Gilmara está aqui. Glória a Deus. Bom demais ver os servos e as servas do Senhor. Pega a sua Bíblia e abra, por favor, lá no livro do Êxodo, capítulo 40. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 40, verso de número 34 até o verso 38. É o último capítulo de Êxodo. Se você encontrar Levítico, é só voltar, você já acha Êxodo. Rapidinho ali, capítulo 40, verso 34 ao 38, quero agradecer ao pastor Jorge, esse culto profético que é realizado aqui no nosso terceiro domingo do mês, dirigido por este servo de Deus, e ele me formalizou um convite, falou: pastor, gostaria de convidar o senhor para ministrar. Eu falei: amém, você está me convidando, então eu vou aceitar o convite. Aí fui orar e Deus me deu uma mensagem para entregar para a igreja. Glória a Deus. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia! De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia, glória a Deus. De olhos abertos, não precisa fechar o olho não, de olho aberto, mas com fé. Repita assim: Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu estou aqui nesta noite e abro a minha mente, abro o meu coração, para que a tua palavra entre em mim e fique gravada em mim. Prometo
louvar, adorar e glorificar o teu santo nome. Minha mente não tem outro dono a não ser Jesus Cristo. Por isso agora, em nome de Jesus, eu me entrego nas mãos de Deus. Eu pertenço completamente a Deus. E em nome de Jesus, eu recebo tudo que Deus tem para mim nesta noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Para terminar, as minhas mãos eu quero que seja da sua alma isso, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Nessa noite eu quero te trazer uma mensagem, que o tema desta mensagem é culto no tabernáculo. Repita comigo: culto no tabernáculo. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar, a partir do capítulo 24 do livro de Êxodo, que Moisés é chamado pelo Senhor para subir o monte Sinai. Quando ele sobe o monte Sinai, chegando até onde Deus o chamou, lá a Bíblia diz que a glória do Senhor desce sobre o monte. A glória do Senhor toma conta de todo o monte. A presença do Deus Todo-Poderoso está sobre o monte. E naquela hora Moisés se achega à presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés entra na nuvem desta glória. Esta nuvem é chamada no hebraico de Shekinah, a glória que eu posso ver, a glória que eu posso enxergar. E quando ele entra nesta nuvem, a Bíblia diz que ele vai ficar 6 dias e 6 noites envolvido por esta glória, transbordando no meio desta glória, ali o tempo todo em contato com a glória. E somente no 7º dia é que Deus se manifestará para ele. Isso já nos ensina algumas coisas. Quais são? Tem gente que pensa, é só estralar o dedo, eu já estou na presença. É só piscar o olho rápido que eu já estou na presença. É só dizer um aleluia que eu já estou na presença. Não é não, meu filho, não é não. Tem que passar um tempo com a glória, tem que estar em contato com a glória. Moisés estava sendo preparado por aquela glória para depois sim ter contato com Deus.
Então, quando Deus se revela para ele, Deus vai lhe mostrar o modelo do tabernáculo. A Bíblia diz que Deus vai revelar para Moisés como deve ser o tabernáculo. A Bíblia diz que Deus vai mostrar para Moisés o tabernáculo celestial. Ele vai contemplar qual é o verdadeiro tabernáculo que está na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí a Bíblia diz que quando Moisés contempla este tabernáculo celeste, Deus diz para ele: agora, conforme o modelo que eu estou lhe mostrando, conforme o modelo que você está vendo, conforme o verdadeiro tabernáculo que eu estou mostrando para você, você vai fazer um similar, você vai fazer um como igual lá na terra. Sabe por quê, Moisés? Porque o povo está peregrinando, porque o povo foi arrancado do Egito e tem que chegar até Canaã. Então é o seguinte: já que o povo saiu do Egito, e lá no Egito eles moravam em casas, lá no Egito eles moravam em construções, e agora eles vão habitar em tendas, porque eles se tornaram peregrinos, e aí eles vão ter que armar tenda e desarmar tenda até chegar em Canaã. Então eu, o Deus Todo-Poderoso, para mostrar para esse povo que eles vão caminhar no deserto, mas não estarão sozinhos, eu vou estar com eles. Faz uma tenda para mim também. Faz também uma tenda para mim, porque eu quero estar no meio deles, eu quero habitar no meio deles, eu quero que eles me vejam no meio deles. Eu abro um espaço para te dizer: você pode estar passando um deserto, mas Deus está falando: você não está no deserto sozinho, você não está no deserto sozinha. Eu coloquei uma tenda e eu estou junto com você. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Eu quero estar junto deles, eu quero estar no meio deles. Então o Senhor mostra para Moisés, dá as ordens para Moisés, e a Bíblia vai nos relatar lá em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 9, como deveria ser feito. Especificamente o versículo 9 de Êxodo 25 vai nos dizer: conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. O tabernáculo não foi uma ideia da cabeça de Moisés. O tabernáculo não foi uma ideia humana. O tabernáculo foi o projeto de Deus. O tabernáculo é o projeto de Deus. O tabernáculo é o que atrai a presença de Deus. Aleluia. E aí a Bíblia vai nos mostrar posteriormente que este tabernáculo então começa a ser feito conforme os itens que Deus requereu, conforme as medidas que Deus deu. Assim Moisés ordena ao povo, e ali começa então as preparações para que este tabernáculo fosse construído, para que esse tabernáculo fosse acertado e providenciado. E assim foi. E aí nós vamos ver que esse tabernáculo, apenas uma leve explicação rápida, ele tinha ao seu redor toda uma cerca que Deus mandou colocar, como se fosse muros. Não era muro de bloco nem de cimento, era por panos, era através de tecido, mas ele era feito e havia um propósito. Não vou entrar no propósito, porque senão vai demorar demais, mas ele era todo cercado, e no meio dele havia então a tenda do tabernáculo. Essa tenda também havia sobre ela panos e tecidos que Deus havia ordenado, inclusive que tipo deveria ser o pano e que cor ele deveria ter.
E dentro desta tenda, que era toda coberta, havia duas divisões. A divisão de dentro, mais adentro dela, chamava-se lugar santíssimo. A divisão mais externo dela, ainda dentro da tenda, chamava lugar santo. Depois que você saía de dentro da tenda do tabernáculo, mais um pouco adiante, você se encontrava com uma enorme bacia de cobre, que era a bacia do lavatório. Depois, um pouco mais adiante, ainda saindo, você encontrava o grande altar do sacrifício. E depois, se você andasse mais à frente, você encontrava então a porta, a entrada, o acesso àquela área toda considerada tabernáculo. Do lado de fora, você tinha a área externa do tabernáculo. E do lado de dentro dele, você tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Note que Deus dava ordens específicas para Moisés. Deus dizia assim: Moisés, o tabernáculo, ele tem que ficar e ser montado todas as vezes em que a nuvem parar. Todas as vezes que a minha presença parar em um local, quer dizer que ali o povo de Israel deverá ficar. Quer dizer que ali o povo de Deus deverá então armar as suas tendas, as suas casas. E tem mais: aonde a nuvem parar, você vai armar o tabernáculo. E em volta do tabernáculo, as tribos vão se dispor com as suas tendas. Ou seja, o tabernáculo deveria ficar no centro das tribos. Não podia o tabernáculo ficar apenas no lado sul, ou no lado norte, ou no lado oeste, ou no lado leste, ou apenas numa beirada, ou apenas numa ponta. O tabernáculo tinha que estar no centro das tribos. O tabernáculo deveria ficar no centro das tribos. Os chefes e os príncipes e os cabeças das tribos, quando eles saíam de sua tenda, quando eles saíam à porta de suas tendas com suas famílias, e quando as demais pessoas que pertenciam a cada tribo, que estavam debaixo da autoridade daqueles príncipes de tribo, daqueles cabeças de tribo, das quais eles eram subordinados ao líder e autoridade de Moisés, e consequentemente à autoridade de Deus. Quando eles saíam à porta de suas tendas, a primeira coisa que eles viam era o tabernáculo. A primeira coisa que os olhos contemplavam era o tabernáculo. E quando eles olhavam para o tabernáculo, eles viam, se era de dia, que havia a nuvem da glória do Senhor em cima do tabernáculo. Então, quando eles levantavam de manhã, eles viam a nuvem de Deus. Quando eles levantavam de manhã, eles viam a glória de Deus. Quando eles levantavam de manhã, eles viam o tabernáculo de Deus diante dele. E aí eu abro um espaço para daqui a pouco eu falo. E quando era de noite, que eles iam se recolher, que eles iam descansar do dia que tiveram, aí antes de entrar na tenda para dormir, na hora de fechar o pano da tenda, que simboliza a porta da casa, quando eles iam fechar a porta, quando eles iam cobrir a tenda para repousar, eles davam uma última olhada. E quando eles olhavam, estava diante deles à noite o tabernáculo. E quando eles olhavam para o tabernáculo, eles não viam a nuvem, eles viam a coluna de fogo. A coluna de fogo estava sobre o tabernáculo. Então de manhã eles acordavam no tabernáculo com a presença de Deus. De noite eles dormiam e o tabernáculo com a presença de Deus. Estavam no deserto, mas havia a presença de Deus. Amanhecia no deserto, mas tinha glória. Anoitecia no deserto, mas tinha glória. Eu quero
quero lhe dizer: você tem acordado de manhã, e o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? Você tem colocado diante dos teus olhos a minha presença? Você tem colocado de manhã, quando você acorda, quando você abre a porta para sair para o trabalho, quando você abre a janela para contemplar, você abre a janela porque você quer ver o sol, você abre a janela porque você quer ver o nascer do poente, você abre a janela porque você quer contemplar as maravilhas da natureza que anunciam a minha glória e a minha perfeição? Não, quando você levantar de manhã, e quando você abrir a janela, e quando você abrir a porta, para de olhar para o sol, para de olhar para a natureza, para de olhar para as lutas, para de olhar para o deserto. Eles tinham duas opções: ou eles abriam a tenda e ficavam olhando para a areia do deserto, para a sequidão do deserto, para a falta de comida, de água do deserto, ou eles abriam a tenda e contemplavam o tabernáculo e a glória do Senhor. Aleluia. Ô irmão, eu sinto a presença dele aqui. Narabacanto regando rebandala shai, halabasui que mantore mandarai, recancho regandurias teplecla, de braço comandai. Tenho eu coisas grandes e poderosas para você. Ribandori abassai, tenho eu coisas extraordinárias para você. Rebalabassúpia, para de olhar para a tua luta, para de olhar para a tua luta, para de olhar para o teu deserto, para de olhar para os teus problemas, para de olhar para as tuas enfermidades, e contempla o meu tabernáculo, contempla a minha presença, contempla a minha glória na tua vida. Porque a ele a honra, reaçai, a ele a glória, recantionei, a ele o domínio, rebandacaçábia, e terequiaçai, porque ele controla tudo, domina tudo, vê tudo, e o poder está na sua mão, e a glória lhe pertence. Rabasei clacho recantonai. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, levante a sua mão por um segundo. Rebaixai, caixou. Deus está colocando um colírio do céu no teu globo ocular espiritual. Deus está colocando um colírio nos teus olhos espirituais, para que você enxergue o tabernáculo e não veja mais o deserto. A ele a honra, a ele a glória. Não se assusta não, irmão, Deus me usa assim mesmo. A ele a honra e a ele a glória, para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. O Senhor diz para Moisés: coloca o tabernáculo no centro. Eu quero o tabernáculo no centro do povo. Isso simboliza a minha presença no meio deles, para que eles se sintam seguros, para que eles saibam que não estão sozinhos nesse deserto, e também para que eles saibam que eu os estou levando para Canaã, que eu não os abandonarei no deserto, eu não os deixarei no deserto. Deus está falando com alguém aqui. Você pensou: Deus, até quando?
Deus, eu vou continuar nesse deserto até quando? E Deus está falando aqui: eu estou com você nisso e eu não vou te abandonar. O deserto, ele tem uma característica estranha, porque quando nós estamos no deserto, nós temos a dificuldade de calcular o seu final. Parece que quando estamos no deserto, ele nunca irá acabar. Parece que quando vivemos desertos, eles nunca deixarão de existir. Todos aqueles que estão no deserto passam por essa sensação. É uma sensação ruim. Parece que não vai ter fim. Mas o Senhor estava falando com Israel, com Moisés. O Senhor estava mandando um recado. O Senhor estava transmitindo uma mensagem. Ele não precisava nem falar, só a presença dele já dizia tudo. Só a presença dele já falava tudo. Só a presença dele já mostrava tudo. O Senhor está dizendo aqui para você: para de ficar atrás de profecia, para de ficar atrás de gente para profetizar para você. Você basta uma única coisa, só basta a minha presença na tua vida. A minha presença na tua vida. A minha presença na tua vida. Você está comigo na mensagem, irmão? Eu tenho mais coisa para Deus revelar para você aqui. Você quer receber ou não quer? Deus tem mais coisa para você aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu vou obedecer o que o Espírito Santo acabou de me dizer. Eu quero, e Deus sabe que isso é verdade. Sim, Senhor. Deus sabe que isto é verdade. Por gentileza, se for lá de fundo, se não for, não precisa. Porque não é para o pastor, é para Deus. Eu vou te dar alguns segundos. E lá de dentro da tua alma, de olho fechado ou aberto, fique à vontade. Eu quero que você adore, porque o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero que a igreja adore a Deus. Vamos lá. Glória ao teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti o reconhecimento. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, e nós tributamos a ti nesta noite a honra, a glória, o louvor, o engrandecimento seja dado somente a ti. Glória ao teu nome, 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 glória, glória, glória seja dada a ti para sempre. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Enquanto você está adorando, enquanto você está glorificando, enquanto você está engrandecendo o nome dEle, o Espírito Santo está indo agora aonde você está. O Espírito Santo está tocando na tua vida neste exato momento. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo em nome
Jesus. Olha aí, já está acontecendo já. Olha aí, já está acontecendo já. Pessoas estão sendo tocadas por Ele. Por Ele. Por Ele. Ai a cara sore canto narabagasubiahai. Iriclamante oregandai achai. Moisés, coloca no centro. Presença de Deus não foi feita para ficar no pé de ninguém. Presença de Deus não foi feita para ficar na mão de ninguém. Presença de Deus não foi feita para ficar no intelecto de ninguém. Presença de Deus tem que estar no centro do coração, tem que estar no centro da alma. Se você não tiver fome da presença, se você não tiver desejo pela presença, significa que o teu tabernáculo está numa posição errada. Porque quando o tabernáculo está na posição certa, nós temos fome, nós temos sede, assim como diz o salmista, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti. Quando o tabernáculo está no centro, você tem fome, você tem sede da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Me ajuda aí no microfone que eu já estou rouco. Aleluia. Escute que eu vou lhe contar. Eu não gosto de contar essas coisas, porque eu tenho um temor, pastor Mazinho. Eu tenho um temor de contar algumas experiências que eu passo com Jesus, porque eu tenho temor das pessoas acharem que eu estou querendo me ensoberbecer, ou que eu estou querendo me mostrar, ou que eu estou querendo atrair alguma coisa para mim. Então muitas das minhas experiências, eu as guardo em secreto, só eu e Deus é que sabemos. Mas o Espírito Santo me impele a lhe contar uma aqui nesta noite. E eu vou lhe contar. Um dia eu cheguei no culto, e eu estava no culto, e de repente o culto começou. Não estava um culto animado, não estava um culto muito espiritual, não estava um culto daqueles cultos que você fala, é hoje, é a glória, o céu vai se abrir. Estava um culto mais para frio do que para quente, estava um culto mais para dormir do que ficar acordado, estava um culto mais para ficar distraído do que ficar prestando atenção. E de repente eu estava em pé, eu era diácono, e eu ficava em pé igual os diáconos ficam aqui na nave. Eu fiquei no corredor, eu estava em pé, olhando, e eu estava meditando. De repente eu falei, peraí, está tudo errado, que eu não é Deus que dá culto para mim, sou eu que dou culto para Deus. Não é Deus que me alegra no culto, que me agrada no culto, que me anima no culto. Sou eu que dou culto animado para Ele, sou eu que dou culto alegre para Ele, sou eu que adoro o nome dEle. O culto não é para me agradar, o culto não é para que eu possa sair daqui e dizer, eu sou fiscal de culto. Vamos dar a nota. Louvor do círculo de oração, nota 5. Louvor da mocidade, nota 8. Louvor dos varões, nota 10. Louvor do irmão avulso, nota tal ou nota tal. Dirigente do culto,
nota tal, palavra pregada, nota tal, horário que terminou, nota tal. Não, não, eu não sou fiscal de culto, eu não sou para isso. Eu dou o meu culto, e é Ele que recebe, e é Ele que avalia, e é Ele que vai dar a nota. Carlos, você me cultuou, nota 10. Você me adorou, nota 10. Você orou, nota 10. Você me buscou, nota 10. Você entrou na minha presença, nota 20, nota 50. Mas ainda não parou aí. Eu comecei a pensar isso, e foi rápido, foi numa fração de segundo na minha cabeça. Aí de repente eu falei, então vamos mudar. Comecei a adorar, comecei a glorificar, comecei a cantar com o grupo de louvor, comecei a me movimentar, comecei a buscar a presença de Deus. De repente eu olhei para o púlpito da igreja, e em cima do púlpito da igreja eu vi um enorme redemoinho de fogo de glória de Deus. E eu vi com meus olhos naturais. Eu olhava, eu ficava, o que é aquilo? Meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus, o que é aquilo? E aquele redemoinho em cima do púlpito girando, girando, e uma glória. Era um fogo que não é fogo da terra, era um fogo que não é fogo normal, e aquilo girando, girando. E eu falei, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu comecei a adorar mais, comecei a adorar mais. De repente aquele redemoinho desceu do púlpito e começou a andar no meio da igreja, começou a andar pelos bancos, e eu olhando, e eu acompanhando. Aí não tem jeito, quando você vê a glória, você tem fome. Quando você vê a glória, você tem sede. Quando você vê a glória, você quer entrar nela, você quer ter contato com ela. Você não quer só ver, você quer experimentar também. Naquela hora eu falei assim, Jesus, deixa eu provar um pouquinho. Jesus, tem misericórdia do teu servo e deixa eu ter um contato. Aí aquele redemoinho parou e ficou girando, girando. De repente ele começou a vir na minha direção, e foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. Aí eu abri os braços e falei, oh glória, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu creio Jesus. Aquele redemoinho entrou dentro de mim, irmão. Quando eu tomei o impacto daquele redemoinho, eu voei 2 metros para trás, e eu caí no chão. E quando eu levantei cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. E aí o Senhor falou, olha o que eu vou fazer. E quando eu abri o olho para olhar de novo, aquele redemoinho saiu pela igreja, batizando as pessoas com o Espírito Santo. Batizou mocidade, batizou adulto, saiu curando pessoas. O culto mudou da água para o vinho. Eu nem cheguei nos utensílios do tabernáculo. Deus tem que ser o centro da tua alma. Deus tem que ter o centro da tua mente. Deus tem que ser o centro de tudo na tua vida. Senão você não enfrenta o deserto, você não vence o deserto. E uma notícia boa que eu vou lhe dar: o deserto tem final. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles no deserto, mas o final era Canaã.
O final era a conquista da terra prometida. Deus tem conquistas para você este ano. Deus tem conquista para a tua casa esse ano. Deus tem conquista para a tua vida esse ano. Deus tem conquista para você. Irmão, estou profetizando, receba isso em nome de Jesus. Deus tem conquistas para você esse ano. Deus vai te ajudar. Deus está neste deserto contigo e você vai atravessar. E Canaã não está longe não, está logo ali na frente. Continua confiando em Deus. Eu acho que os utensílios vai ficar para um outro dia. Bendito seja o Deus de Israel. Aleluia. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós estamos sob a ordenança do Espírito Santo, e sobre a ação do Espírito Santo, e sobre o controle do Espírito Santo. Ele não desceu aqui para que ele fosse usado por você. Ele desceu para que ele use você. Ele não desceu nesta terra para que você apenas ache que ele é um poder, uma energia ou algo que só vai aparecer nos momentos de dificuldade. Mas ele está aqui para ser o seu amigo de todas as horas, para ser o teu companheiro em todas as circunstâncias, para estar com você não só na tristeza, na luta, mas também nas alegrias. Ei, Lightsen, ai clondenai klenglostendandácia, ele clemandou. Moisés, você vai fazer o seguinte: coloca o tabernáculo lá fora. Você vai colocar no pátio exterior o altar do sacrifício. Neste altar tem que ser sacrificado o cordeiro, e tem que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum. O cordeiro tem que ser perfeito, senão eu não recebo sacrifício, senão eu não perdoo os pecados. Manda fazer esse altar. Esse altar tem que estar aceso o tempo todo. A minha glória vai acendê-lo, mas vocês são responsabilizados por mantê-lo aceso. É o seguinte, Moisés: Arão e a descendência levítica é quem vai ministrar ali, e ali vai ser sacrificado o cordeiro queimado, e depois o sangue desse cordeiro vai ser lançado sobre as vestes de Arão. Ele tem que estar com as vestes salpicadas de sangue do cordeiro. Quando as vestes estiverem salpicadas pelo sangue do cordeiro, então ele se aproxima da pia, lava as mãos, lava os pés, e aí sim, somente se lavar primeiro, é que ele entra no lugar santo, na minha presença. Quando ele entrar no lugar santo, lá dentro vai ter 3 utensílios. De um lado, lado norte, vai estar a mesa dos pães da preposição. É uma mesa feita de madeira de acácia, coberta com ouro, e sobre esta mesa você vai colocar 12 pães asmos, sem fermento, e cada pão representa uma tribo de Israel. E do outro lado da mesa da preposição, do lado sul do tabernáculo, vai estar um candelabro, vai estar um castiçal. A palavra no hebraico se chama menorá.
você coloca lá este castiçal, e logo adiante, perto do véu, vai estar um outro altar menor, feito de um tamanho menor, e sobre este vai ser colocado o incenso, vai ser queimado o incenso, e tem que ser queimado com óleo da unção, tem que ser queimado com especiarias sagradas, e ali vai ser ofertado o incenso. Então tem o véu, depois do véu é o lugar santo dos santos, é o lugar santíssimo, e lá vai estar a minha arca, e esta arca é toda de madeira de acácia, e ela vai estar revestida com ouro, e a tampa do seu propiciatório, você vai mandar fazer 2 querubins com as asas para frente e o rosto virado para baixo, olhando para a tampa do propiciatório, e no meio dos querubins, eu virei com a minha glória, e a minha glória estará ali, e de dentro da minha glória eu falarei contigo. Então Moisés faz tudo como foi mandado. Culto no tabernáculo vai começar. Para ter culto no tabernáculo tem que ter cordeiro. Não existe culto sem cordeiro. Tem que haver cordeiro para haver culto. Se não tiver o cordeiro, não há culto. Se não tiver o cordeiro, nem comece. Se não tiver o cordeiro, nem avance. Se não tiver o cordeiro, se algum daqueles sacerdotes tentassem burlar o ato do cordeiro, tentassem dar a volta pelo altar do sacrifício, e tentassem adentrar o tabernáculo, sem antes haver ali o sacrifício, Deus os fulminava imediatamente, porque eles só poderiam ir à presença de Deus se primeiro sacrificasse o cordeiro. O cordeiro era o caminho para chegar na presença. O cordeiro era o caminho para chegar na presença. O cordeiro era o caminho para chegar na presença de Deus. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro puro, verdadeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, perfeito Cordeiro, Cordeiro de Deus. Aí Jesus vira e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai entrar no tabernáculo, ninguém vai chegar na presença dele, a não ser por mim. Escute o que eu vou lhe dizer. Pode ser igreja famosa, pode ser pregador famoso, pode ser cantora famosa, pode ser pastor famoso, pode ser lindo o templo, pode ser muito chique, mas se o culto lá não começa em nome de Jesus, não ora em nome de Jesus, não louva para adorar Jesus, não clama o nome de Jesus, não se prega a palavra de Jesus, lá pode ter tudo, mas está sem cordeiro. E quando está sem cordeiro, não tem sacrifício, e quando não tem sacrifício, não tem perdão, e quando não tem perdão, não tem salvação, e se não tem salvação, isso é qualquer outra coisa, mas não é culto. Para ter culto tem que ter o nome de Jesus, tem que ter o cordeiro. Agora você veja que depois do sacrifício ele tem que se lavar na bacia de bronze.
A água vai representar a purificação. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o sangue de Jesus te perdoa dos teus pecados. Então vai começar na tua vida um processo de purificação. Vai começar na tua vida um processo de regeneração. A bacia com a água representa a limpeza que Deus vai começar a fazer em você. Se você está aqui nesta noite e ainda está carregado de sujeira, ainda está carregada de sujeira, não se preocupe, chama o Cordeiro, chama Jesus, porque Jesus vai te purificar. Após a água, eles entram no lugar santo. Lá dentro está a mesa dos pães da preposição. O sacerdote tinha que trocar esses pães a cada 7 dias, todo sábado. Ele tinha que olhar se o pão não estava mofo, se não havia nada de errado com o pão. E então eles comiam aquele pão. E então colocavam um novo pão para mais 7 dias. O que isso representa? Que quando nós nos achegamos à presença de Deus, a comunhão. Pão representa se alimentar em família. Pão representa sentar-me à mesa com os meus, com aqueles que eu amo, com aqueles que eu tenho amizade, com aqueles que eu tenho intimidade. Eu não chamo estranho para sentar na mesa comigo para comer. Eu não chamo quem eu não tenho intimidade para sentar na minha mesa para comer. Mas aquele que eu já tenho intimidade, aquele que eu já tenho como amigo, como amiga, é que senta na mesa para comer comigo. Os pães da preposição representa naquele momento que quando você vem para a presença de Deus, Deus quer ter comunhão com você, e você tem que ter comunhão com Deus. Deus quer ter intimidade com você, e você tem que ter intimidade com Deus. Também representa que você tem que amar o teu irmão e amar a tua irmã. Como que você pode dizer que você tem Jesus, mas você odeia o irmão, você odeia a irmã, você fala mal do fulano, fala mal da fulana? Que coisa é essa? Você está chutando a mesa do pão da preposição. No tabernáculo não. No tabernáculo tem comunhão, no tabernáculo tem união, no tabernáculo tem amor, no tabernáculo tem misericórdia, no tabernáculo tem graça de Deus. Daqui a pouco eu falo do candelabro. Logo à frente está o altar do incenso. E esse altar do incenso é o seguinte: era proibido oferecer nele 2 coisas: incenso estranho e fogo estranho. Se você chegasse ali com um incenso estranho, que não fosse o incenso que Deus falou, compondo as especiarias que Deus ordenou, Deus não recebia aquele sacrifício. Deus não aceitava. E se você chegasse com fogo estranho, Deus também repelia e não recebia. E até Deus poderia fulminar quem fizesse tal coisa. O que isso representa? Que quando vamos dar um culto para Deus, não podemos dar um culto para Deus com incenso estranho. Incenso vai falar de 2 coisas: oração e louvor. Louvor e oração. Oração e louvor. Louvor e oração. Quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá no Santo dos Santos para fazer a expiação, ele era obrigado a inundar todo o ambiente com aquele incenso. Se o ambiente não estivesse tomado por aquele incenso, o sumo sacerdote não podia adentrar além do véu e acessar a arca da aliança. Lhe era proibido. Então ele tinha que primeiro transformar aquele local num local totalmente cheio do aroma de incenso. Deus tinha que respirar, Deus tinha que inalar aquele incenso com suas narinas. E aí Deus ia dizer se o ambiente, a atmosfera do local estava propícia para que o sumo sacerdote adentrasse a sua presença ou não.
Quem é crente pentecostal aqui já pegou. Incenso estranho para Deus, sabe o que é? Culto planejado. Culto planejado, culto formal, culto frio, culto apenas racional. O culto tem que ser racional, tem que ser. Mas o incenso estranho é aquele culto que você chega aí, você ora, você ajoelha por obrigação. Você ora aquela oração decoreba evangélica, porque você já é crente há anos, então você faz aquela oração decoreba. Quando começa o culto, você vai louvar, você fica vendo a letra no telão, e você fica mais fazendo mímica, você fica mais fazendo clonagem com a boca, mas cantar que é bom, você não canta é nada. Isso é incenso estranho. Esse tipo de oração é incenso estranho. Esse tipo de louvor é incenso estranho. Aí está na hora da palavra e você está mais pensando que hora que vai acabar para você ir embora, do que está pensando, Deus está falando comigo, Deus está trazendo uma mensagem para a minha alma. Isso é senso estranho. Chega a hora da oferta, você dá qualquer coisa, você dá do que sobra, como já foi ministrado aqui hoje mais cedo, você dá de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus não aceitava cordeiro manchado, cordeiro defeituoso, tinha que ser o cordeiro perfeito. Deus não recebe oferta manchada, oferta defeituosa. Eu não estou falando de valores, eu estou falando da qualidade. Deus não recebe oferta que vem de qualquer maneira. Deus quer receber a melhor oração, Deus quer receber o melhor louvor, Deus quer receber o melhor glória, Deus quer receber a melhor contribuição financeira que você pode dar. Então, quando nós olhamos, nós vemos que o incenso estranho trazia isso. O fogo estranho também tinha uma função. Qual era a função desse fogo estranho? Era a seguinte: quando você oferecia o incenso estranho, você estava oferecendo um culto qualquer, um culto sem valor, um culto apenas formalístico e nada mais do que isso. E quando oferecia fogo estranho, era quando Deus não era o alvo do culto. Quando Deus não é o centro do culto. E isso nós estamos vendo em muitos lugares hoje. Igrejas e mais igrejas, que o alvo do culto ou é para agradar A, ou é para agradar B, ou é para agradar C, ou é para não sei o que. Mas Deus que é bom naquele culto, ninguém está preocupado com Deus, ninguém está querendo estar ali para agradar a Deus. Aí eu te pergunto, você vem aqui para agradar o pastor ou para agradar a Deus? Você vem aqui para agradar a tua líder de ciclo de oração ou para agradar a Deus? Você vem aqui para agradar o líder da mocidade ou para agradar a Deus? Você vem aqui para agradar o líder dos diáconos ou para agradar a Deus? Você vem aqui para agradar quem? O teu alvo de vir aqui é quem? Você vem aqui por causa que você quer agradar o teu bolso, querendo que Deus te dê dinheiro, querendo que Deus te faça rico, te faça rica. Qual é o teu alvo no culto aqui neste lugar? Se você falar o meu alvo não é Deus, então é fogo estranho. Porque Deus só recebe culto verdadeiro quando Ele é o centro, aleluia. Eu creio que nessa noite Deus é o centro aqui em nome de Jesus. Vou caminhar para o final. Você tinha a arca do símbolo da presença, todo mundo já sabe. Mas ali, no lado sul, estava o candelabro. O Senhor mostrou a Moisés e falou: Moisés, você vai fazer esse castiçal, essa menorá. Ela vai ter uma haste central. E de um lado, 3 hastes. Do outro lado, 3 hastes. Sobre cada uma das hastes, você vai colocar 3 flores de amendoeira. Você vai mandar fazer o artífice em ouro.
desenhando 3 flores de amendoeira em cada haste. Então, de um lado da menorá, quando você olhava, você tinha 3 hastes, e sobre cada uma delas, você tinha 3 flores, até chegar no seu pavio, que estava na sua espevitadeira, que era o topo da haste. E do outro lado, você olhava a mesma coisa, e no centro da menorá, a haste do meio, a principal, porque as outras elas faziam uma espécie de círculo, uma circunferência, elas não eram retas, mas a do meio era reta. E na do meio você vai colocar 4 flores de amendoeira, tudo compondo uma peça só, Moisés. E aí ela vai ter 7 lâmpadas. A lâmpada central está no meio, e as 3 de cá e 3 de lá. Assim será feito. E você vai pegar azeite puro de oliva, consagrado ao Senhor, e você vai derramar na haste principal. E quando a haste principal estiver cheia de azeite, ela vai alimentar as outras hastes, e as outras hastes serão cheias de azeite também. Se você aplicar, você vai ver que o objetivo era que aquele candelabro estivesse aceso dentro do lugar santo para dar claridade, para dar iluminação, porque o lugar santo e o lugar santíssimo não havia nenhuma luz de fora que entrasse lá dentro, não havia janela, não havia abertura para entrar uma luz externa, então lá dentro era escuro, e para iluminar tudo lá dentro, o candelabro deveria permanecer aceso o tempo todo. E quem entrava, quando o levita, o sacerdote entrava lá dentro, ele podia enxergar a mesa dos pães, ele podia enxergar onde estava o altar do incenso, ele podia enxergar onde estava ali o véu, e depois do véu haveria a arca da aliança, porque o candelabro lá dentro iluminava, o candelabro lá dentro dava claridade no meio das trevas, o candelabro lá dentro mostrava aonde estavam as coisas, para que o sacerdote não se perdesse, ou não acabasse entrando no lugar errado, que ele não devia entrar, somente o sumo sacerdote é quem entrava. Então o candelabro cumpria uma função ali, por isso que a palavra menorá vem da raiz hebraica chamada flamejar. Menorá quer dizer flamejante, aceso, incandescente, iluminante. E quando eu olho para os castiçais, eu vou na leitura oficial que fizemos hoje aqui no culto, em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que João, quando ouve uma voz, e ele olha para ver quem falava com ele, ele diz: eis que eu vi um homem que falava comigo, e virando-me eu vi 7 candelabros, eu vi 7 menorás, eu vi 7 castiçais flamejantes. Verso número 13, ele vai dizer: e no meio dos 7 castiçais, no meio do candelabro, no meio da menorá, eu vi um filho do homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Jesus se apresentou a João no meio dos 7 castiçais. E quando João vê e pergunta o que é aquilo, lhe é revelado que cada castiçal era uma igreja. Cada candelabro era uma igreja. Aqui tem esta aplicação, e para mim e para você, a igreja de Jesus Cristo é o candelabro de Deus sobre a face da terra. A igreja de Jesus é o castiçal flamejante que está sobre este mundo. Por isso que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Jesus estava dizendo: você é meu candelabro, você é a minha menorá, a igreja. Agora tem uma outra aplicação também. O centro da base tem 4 flores, e as hastes esquerda e direita, 3 em cada haste,
De um lado dá 9, do outro lado também dá 9. 9. O centro tem 4. E o centro é a base de tudo. As hastes de lado só estão ali porque a haste do centro está ali primeiro. A haste do centro é Jesus Cristo. 4 flores. Jesus é apresentado em 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vão dizer quem é Jesus para nós. Se não fosse os 4 evangelhos, eu e você não saberíamos quem é Jesus. Então é a base da doutrina do reino, das boas novas de salvação, é Jesus Cristo de Nazaré. O centro da igreja, o centro do castiçal, o centro do candelabro é Jesus Cristo. O que sustenta uma igreja é Jesus Cristo. O que mantém você de pé é Jesus Cristo. Não é o pastor Carlos, ou a oração dele, ou de qualquer dos homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, que mantém você de pé. Quem te mantém de pé é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da menorá. As hastes das bordas, 9 de um lado são as suas flores de amendoeira e 9 do outro. Representa de um lado os 9 dons do Espírito. São os 9 dons do Espírito Santo. Do outro lado mais 9. O que são esses 9? Os 9 gomos das divisões, das manifestações do fruto do Espírito. O fruto, não existe frutos, existe o fruto. O fruto do Espírito se manifesta em 9 manifestações. Então de um lado da menorá, o fruto. Do outro lado, os dons. No centro, Jesus. Eu acho que você não entendeu. De um lado da menorá, o fruto. Do outro lado, os dons. No centro, Jesus. Você só tem dom porque você tem Jesus. Você só dá fruto porque você tem Jesus. Agora o que não dá é para você estar cheio de dom e estar zerado de fruto. Tem coisa errada aí. O que não dá é você estar cheio de fruto e estar zerado de dom. É um equilíbrio para manter a menorá acesa, para manter as lâmpadas acesas. Não adianta acender 3 e deixar 3 apagadas. Não adianta acender a do meio e deixar as outras 6 apagadas. A menorá tem que estar acesa. As 7 lamparinas dela devem estar acesas o tempo todo. E como que acende? Com azeite. E como que acende? Lá do altar do sacrifício do cordeiro. Pega a brasa desse altar, Deus falou com Moisés. Pega a brasa do altar do sacrifício do cordeiro. Vem com ela e acende o candelabro. E da mesma brasa do altar, acende e queima o incenso no altar do incenso. Tudo se volta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, eu vou lhe dizer, o candelabro também representa o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo na tua vida, ele ilumina você por dentro. O Espírito Santo na tua vida, ele faz você enxergar a comunhão com Deus, o louvor e a adoração verdadeira a Deus. A Bíblia diz: vós não sabeis orar como convém, mas é o Espírito que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? É o candelabro que faz você oferecer incenso agradável da oração. É o Espírito Santo que te leva a orar de maneira correta. E outra coisa, também o louvor. A Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o Espírito Santo, é o candelabro que te leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Fique de pé, por favor.
Eu quero lhe dizer nessa noite, culto no tabernáculo não é qualquer coisa. Culto no tabernáculo é você acender o candelabro, é você deixar o Espírito Santo te encher de azeite. Por isso que Paulo vai escrever e vai dizer assim: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo: coloca azeite nesse castiçal, coloca azeite nessa menorá, coloca azeite, porque se não tiver azeite ela não acende, ela não brilha. E aí onde vem o fogo? Deixa que o fogo é da parte de Deus. Quantos aqui recebem esta palavra? Quantos aqui se consideram um candelabro do Senhor como igreja de Cristo? Eu acredito que você vai sair daqui tendo uma visão diferente do que é cultuar. Eu tenho certeza que você nunca mais vai descer essas escadas aqui querendo dar qualquer culto, cumprindo uma obrigação. Mas você vai vir dizer: eu vou dar o meu melhor, porque eu estou no tabernáculo. Amém, igreja? Amém. Deixa eu orar por você, querido Deus. Aqui está a tua igreja e nós recebemos a tua palavra. No nome de Jesus, que o Espírito Santo acenda a chama dentro dos corações, que este candelabro que estava apagado seja aceso em nome de Jesus, que o fervor espiritual acenda em nome de Jesus, e nós cremos que esta palavra vai, Senhor, transbordar, aleluia, na direção do teu Espírito sobre a vida desta igreja, e nós te louvamos por tudo, no nome precioso de Jesus Cristo, amém e amém.